Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre características da população brasileira, alguns conceitos, algumas informações bem importantes sobre diversidade da população brasileira. O que influencia na diversidade? Por que o Brasil é chamado de um país heterogêneo quando pensamos na questão cultural do território brasileiro? Nesse sentido, então, pensamos, você saberia me dizer qual é o seu estilo? Você já pensou? Qual é o meu estilo? Que hábitos, que costumes, que modo de viver eu tenho? E já ouviu falar alguma coisa sobre etnias? O que pensar em etnias tem a ver com o estilo de vida de cada pessoa? Qual é a relação de tudo isso com a ideia de diversidade da população brasileira? Que característica devemos levar em conta? Quando nós falamos de população brasileira, nós temos dois conceitos bem importantes. Demografia, que é a área da geografia que estuda população. Levanta dados, faz gráficos, elabora informações, então, relacionadas à população. É esta parte da geografia que vai estudar a população. E aí nós temos o conceito de população. O que é população? É um grupo de pessoas que ocupam determinado território. Então, quando eu falo população, estou me referindo a esse grupo de pessoas que ocupa uma cidade, um município, um estado, um país. Quando falamos em termos de Brasil, então falamos de população brasileira. E aí nós temos que considerar um fator bem importante para entender a população brasileira, que é a diversidade da população brasileira. Quando eu uso diversidade, eu me levo a entender ali a etnia, o que é etnia. Quando eu uso essa palavra, eu vou explicar o porquê da diversidade do território brasileiro. Então, etnia é um grupo social distinto do outro. Nós temos uma população, mas dentro dessa população nós temos diferentes grupos étnicos que têm entre si ali diferenças nas referências linguísticas, nas referências culturais e no autopertencimento. Eu pertenço a esse grupo, eu tenho referências culturais com esse grupo, eu tenho referências linguísticas. Quando se tem esse conjunto, a gente fala que é uma etnia. E o Brasil tem muitos grupos étnicos diferentes que compõem a população do território brasileiro. Considerar essa diversidade étnica é pensar nos grupos formadores da população brasileira. Então, nós tivemos os povos africanos, os povos indígenas e os colonizadores, os povos europeus, que deram início a essa mistura, essa miscigenação da população brasileira. Quando eu falo miscigenação, é essa mistura de grupos étnicos diferentes com diferentes hábitos, cultura, modo de viver. Então, no Brasil, a gente tem essa diversidade étnica em função dessa mistura de diferentes grupos que vieram ou que estavam em nosso território. Isso se reflete ali nas próprias características físicas da população, mas principalmente nos hábitos e na questão cultural. E aí nós temos exemplos ali das influências dos povos indígenas, dos povos africanos, nas expressões culturais do nosso território. O conjunto cultural brasileiro é resultado dessa mistura, dessa miscigenação de povos e de culturas. Isso torna o nosso país muito rico em diversidade cultural. Ele é heterogêneo, ou seja, tem vários modos de viver, hábitos, costumes, expressões culturais no nosso território. Tudo isso se reflete no nosso dia a dia. E aí nós conseguimos entender qual é o nosso estilo, né? A que grupo nós pertencemos dentro desse grupo maior chamado população brasileira. Então essas etnias vão enriquecer os nossos costumes, a nossa cultura, o nosso hábito enquanto população brasileira. Nesse vídeo nós falamos sobre características da população, diversidade étnica, o que é etnia, que são esses grupos diferentes que se identificam pelas referências linguísticas, pelas referências culturais e que isso é extremamente diverso no território brasileiro.
Espero ter contribuído, que vocês tenham gostado. Até breve.